O Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 com um show do Pedro e ganhou moral para o jogo de domingo contra o Palmeiras, a grande final desse Campeonato Brasileiro. Rapaziada, é o seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal de Jogo, pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, e temos muita coisa para falar dessa vitória do Flamengo, tá? O Flamengo vinha numa sequência estranha de resultados, né? Um empate com o Cruzeiro e a derrota para o Bahia, na qual perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E essa vitória contra o Botafogo ela é fundamental para dar moral para o time. Não acho que foi uma atuação excepcional do Flamengo. Para mim, longe disso. O Flamengo cedeu espaços em transição defensivas em alguns momentos. A pressão do Flamengo, para mim, não foi tão bem feita no primeiro tempo, na segunda etapa sim, já com o Botafogo atordoado depois de ter tomado o segundo gol. Mas era fundamental para o Flamengo ganhar moral. Eu acho que o principal era vencer. E o Flamengo venceu jogando razoavelmente bem. Longe do seu ideal, longe do melhor Flamengo, mas o Flamengo voltou a vencer e com o show do Pedro, que é um cara que não pode ser reserva, tá? A gente precisa falar sobre isso aqui e abrir com isso. O Flamengo não pode ir para os seus principais jogos do ano com o Pedro no banco. Eu entendo que o modelo do Felipe Luiz é baseado na pressão. Eu entendo que Bruno Henrique, Plata pressionem melhor do que o Pedro. Mas não tem como você abrir mão de uma qualidade, de um refino técnico e de um poder de ataque, um poder de fogo desse calibre. Não tem como o Pedro ser reserva em jogos decisivos. Ele foi reserva contra o Cruzeiro, por exemplo, ele não pode ser reserva contra o Palmeiras. Mesmo que o Felipe Luiz entenda que que o jogo dele, baseado no modelo de pressão, é melhor ter o Bruno Henrique, é melhor ter o Plata. Mas não dá para o Pedro ser banco. Não tem como abrir mão da dupla Arrascaeta e Pedro. O Flamengo vai pegar o Palmeiras no domingo e tem a dupla Flaco e Vitor Roque. Talvez o Flaco não seja o cara da melhor pressão do mundo e o modelo de jogo do Palmeiras nem é baseado nisso, tá? Mas não dá para abrir mão. Mesmo que o encaixe não seja o melhor contra o Flamengo de Flaco e Roque, tem que jogar. E eu acho que a mesma coisa vale pro Pedro. Eu vou ficar bem surpreso e bem... não vou dizer chateado, mas bem... Cara, por que a decisão por o Bruno Henrique ou Plata se o Pedro não começar de titular no domingo? É o principal jogo do Campeonato Brasileiro. É o jogo que, se o Flamengo perder, pra mim, passa a régua, porque 6 pontos não vai tirar. Acho muito difícil tirar 6 pontos. Isso vale tanto pro Palmeiras. Se o Flamengo abrir 6 pontos do Palmeiras, também não vai tirar. Eu acho que qualquer um que abrir essa margem de 6 pontos vai ficar bem confortável. Então é o principal jogo do Flamengo no ano até aqui, junto com a semifinal da Libertadores, que já é na próxima quarta-feira. Então não dá pra você abrir mão de um poder de fogo desse calibre, né? Olha ontem o que o Pedro fez. Olha o que o Pedro faz no primeiro gol. Olha a finalização do Pedro. Olha a assistência que ele deu pro segundo gol. É um jogador de um calibre, de um refino muito grande para você abrir mão. Você não pode abrir mão disso. Ainda mais nos seus jogos decisivos. Ontem a gente viu um Flamengo que não estava nos seus melhores dias, como eu disse, na base da pressão, principalmente no primeiro tempo. Cedeu contra-ataques esquisitos no primeiro tempo para o Botafogo. Mas, como eu disse, é um time que está com uma moral, um viés mais de baixa, né? Vinha de derrota pro Bahia, vinha com empate com o Cruzeiro, perdeu a liderança. Então eu acho que essa vitória é para... Estamos na briga, o jogo domingo é o principal jogo do Campeonato Brasileiro. E venceu bem o Botafogo por 3-0, sem sofrer no final. Poderia ter feito até mais. O Botafogo ficou bem atordoado pós segundo gol, assim, desmoronou totalmente. Uma boa partida dos seus craques, né? É importante isso, né? O Pedro é sensacional, o Arrascaeta foi bem também no jogo, com assistência também, assim. São jogadores, esses dois jogadores você não pode abrir mão em jogos decisivos, cara. Não dá. E do outro lado, eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver um confronto Flamengo e Palmeiras tão nivelado por cima. Esses times vêm brigando campeonato a campeonato aí pelo menos desde 2018. E a gente nunca chegou num jogo entre os dois que os dois estão vivendo um excelente momento. O Flamengo não vive o seu excelente momento mais, né? Mas está jogando muita bola, jogou muita bola durante a temporada inteira. O Palmeiras vive para mim o seu melhor momento da temporada. Eu acho que é a primeira vez que a gente chega que bola por bola, campo por campo e momento, o Palmeiras está na frente do Flamengo. Tá? Significa alguma coisa? Não, não significa nada. O Flamengo chegou várias vezes num momento melhor do que o Palmeiras e perdeu. O Flamengo chega na final da Libertadores de 21 melhor do que o Palmeiras e perde. Tá? O Flamengo já chegou em momentos melhores do que o Palmeiras e não venceu. O Palmeiras não chegou em momentos melhores do que o Flamengo, vai chegar agora pela primeira vez para mim. Tá? Já teve um momento 50-50. Eu vejo muita gente falando, não tem favorito. Eu até concordo, não tem favorito pelo fator Maracanã. O Flamengo joga em casa. O Flamengo em casa nesse Campeonato Brasileiro ainda não perdeu, venceu a boa parte, né, a grande maioria. Eu lembro de um empate contra o Grêmio, um empate com o Cruzeiro e um empate com o Inter. Fora isso, eu acho que o Flamengo ganhou todos os jogos. Então, pelo fator Maracanã, eu acho que esse momento melhor do Palmeiras faz isso aqui e o Flamengo vira um pouco favorito. Mas se fosse campo neutro, eu acho que o Palmeiras seria melhor. Repito, bola por bola, momento por momento, momento do Palmeiras. Tá? E até por isso, essa vitória era muito importante para o Flamengo. Porque
renova os ânimos, é uma vitória no Clássico, você dá 3-0 no seu rival, que ano passado te venceu por 4-1. Então é importante, é uma vitória muito importante. Talvez a vitória mais importante do Flamengo no ano até aqui. Porque se o Flamengo não vence aqui, ou vence com 1-0, chorado, sem convencer ninguém, jogando muito mal, tomando pressão, o moral e o ânimo para domingo poderia ter se perdido. E não se perdeu. O Flamengo venceu e agora foca totalmente no domingo. É o jogo do ano do Flamengo até aqui. O Flamengo precisa vencer. O empate mantém os dois vivos, né? Melhor que o Palmeiras, é claro. Mas o empate mantém os dois vivos. Se o Flamengo perder o jogo, acabou pra mim. Por que acabou? Porque, cara, 6 pontos, mais o critério de desempate ser do Palmeiras, ou seja, o Flamengo teria que tirar 7, né? Caso o Flamengo vença o Palmeiras de domingo, ele não assume a liderança, ele empata em número de pontos, fica atrás pelo critério de desempate, que é a vitória. Então o Flamengo, caso perder esse jogo, precisaria tirar 7 pontos. Não vai tirar, não vai tirar. Porque faltariam 10 rodadas, 30 pontos. E 30 pontos, em 30 pontos o Palmeiras dificilmente vai perder 7 e dificilmente o Flamengo vai fazer os 30, tá? Flamengo e Palmeiras não devem vencer todos os seus jogos até o final do ano, né? Tirando, é claro, o confronto entre eles, depois disso não devem vencer todos os jogos, até porque a maior sequência de vitórias na história do Campeonato Brasileiro foi do Internacional do Abel Braga, que fez 9 seguidas. Ninguém nunca fez 10, então assim, é contra todas as probabilidades. Mas vai ser bem triste se um desses dois times terminar sem nada na temporada. Imagina um cenário onde o Flamengo vence o Brasileiro e a Libertadores, e o Palmeiras é vice-brasileiro e vice da Libertadores. Imagina um cenário onde o Palmeiras vence a Libertadores e vence o Brasileiro, o Flamengo é vice dos dois. Vai ser muito triste porque os dois trabalhos merecem ser coroados, sabe? É óbvio que o torcedor do Flamengo quer ganhar os dois, é óbvio que o torcedor do Palmeiras quer ganhar os dois. Não tô falando isso. Mas vai ser muito triste porque o futebol no Brasil, ele é muito de resultado. Então, assim, se o Flamengo for vice por 1 ponto do Brasileiro e perder a final da Libertadores nos pênaltis, o torcedor do Flamengo vai querer que o Felipe Luiz saia. Por quê? Porque é assim. O futebol brasileiro é assim. Deveria ser assim? Não deveria ser assim. O torcedor do Palmeiras, há 3, 4 meses atrás, queria a cabeça do Abel Ferreira. E ele tá aí fazendo um trabalho extraordinário. Possivelmente e provavelmente teremos o melhor vice-campeão da história do brasileiro, com 82, 83 pontos. Ninguém nunca fez essa pontuação e não foi campeão. Um dos dois deve fazer. Então, assim, vai ser bem triste se um dos dois trabalhos não forem coroados com títulos, né? Porque são trabalhos excepcionais. O trabalho do Abel é fenomenal e o trabalho do Felipe é também fenomenal. E um dos dois vai sair sem nada na temporada. Pode sair sem nada na temporada, perdão, né? Óbvio que pode um ganhar o Brasileiro ou outra Libertadores, mas pode acontecer do cenário onde ninguém ganha nada, né? Tipo, o Palmeiras vence a Libertadores e o Brasileiro, o Flamengo fica sem nada. Pode ocorrer também um cenário onde um vence o Brasileiro e o Racing ou a LDU vence a Libertadores, apesar de eu achar pouco provável. Então vai ser bem triste se um dos dois trabalhos não foram coroados. Mas enfim, é isso, rapaziada. Eu quero a expectativa de vocês para domingo. Para mim, como eu disse, 50-50 pelo fator Maracanã. O Flamengo um pouquinho à frente pelo fator Maracanã, né? Mas bola por bola, momento por momento, eu acho que é inegável que o momento do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo atualmente. Mas vamos ver no confronto direto. O Palmeiras contra o Flamengo, confronto direto nos últimos jogos, no histórico recente, tem ido bem mal. Quero a opinião de vocês, é isso, valeu e até a próxima.